Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Nós vamos começar nossa live de hoje, tema interessante, aspectos jurídicos envolvendo o indulto individual ao deputado federal condenado pelo Supremo, Daniel Silveira. Então sejam todos muito bem-vindos. Eu já vou aqui chamar o nosso convidado, Vladimir Aras. Eu não sei se ele é o convidado ou se eu é que sou o convidado dele. Vocês já vão entender falando isso. Aqui, olha, o Vladimir já vai entrar. Boa noite, Rogério. Grande. Boa noite, sua. Eu já falei para você que eu fico nervoso no começo, né, cara? Achando que eu também fico, amigo. Eu também Tudo fico bom, pensando Vladimir? que esse negócio nunca dá certo. Mas obrigado mais uma vez pelo convite. Porra, cara, aquela coisa, nós somos de outra época, né? E Somos de nesse outra época. momento estamos aqui também com o IDI, né? IDI Instituto. Com o IDI, exatamente. Aliás, dois projetos se encontrando aqui. Esse projeto de vocês, falo vocês porque eu sei que tem Isso. paternidade plural aí. Pô, é excepcional e vocês voltaram com tudo aí, ano 2022, bem bacana. O Aras, eu vou deixar os comentários, eu acho que num primeiro momento esses comentários podem até servir muito bem para a live. Agora, se eventualmente tiver algum comentário que desvie do que nós pretendemos aqui, aí ou eu tomo as medidas aqui que o instrumento Instagram permite, ou então daí nós tiramos comentários. Em princípio, os comentários devem nos servir bastante de substratos. Eu até comentava com eles, Aras, que eu não sabia se eu que estava te convidando ou se você que estava me convidando, porque foi muito interessante, né? Nós entramos em contato, você falou comigo e tal. Então, um convidou o outro, isso mostra que esta live é mais especial. Sinergia. Aras, eu vou pedir, então, como eu sempre faço aqui nas minhas redes, porque depois eu vou colocar isso aqui no meu canal do YouTube, para que você rapidamente, eu sei que aqui não tem nenhum extraterrestre, todo mundo te conhece, mas se você puder falar rapidamente quem é o Vladimir Aras e o instituto que está aqui participando desta live, e depois nós já entramos no debate. Qual o debate? Alguns estão perguntando aqui, eu já coloquei até no tema, tá, tem um título. Eu pus o título, será que não ficou esse título? Tá lá em cima. Ficou, né? Está lá em cima, inclusive. Nós vamos falar sobre os aspectos jurídicos do indulto individual concedido pelo presidente da República ao deputado Daniel Silveira. Vários colegas aqui, viu, Vladimir? Já encontrei vários colegas, inclusive o Procurador-Geral de Justiça de Tocantins está presente, que joia. Bom, Vladimir, a palavra está com você, já passamos de Muito bem, então, Rogério, 500 pessoas. Boa noite a todos e a todas. Eu em Brasília, tenho quase 30 anos de carreira na MP, fui também na MP da Bahia durante quase 10 anos, e sou professor da Universidade Federal da Bahia, professor assistente, desde 2010. Antes eu fui professor de Direito Internacional. É por isso que eu gosto de misturar as duas coisas, professor de Direito Internacional, professor de Direito Processual, e vivo em Brasília e sou também professor aqui em Brasília do IDP e de outras instituições, né? E também tenho um blog. Além de tudo, sou fundador do IDI, junto com outros colegas, o Instituto de Direito e Inovação, que é o perfil que eu estou usando hoje. O Instituto de Direito e Inovação ele foi fundado com o propósito de discutir temas não só no campo do direito, mas também na economia, relações internacionais. Por exemplo, semana passada nós fizemos um debate, você até apareceu lá, Rogério, um debate sobre os aspectos econômicos da guerra da Ucrânia com um diplomata, você viu como foi bom, com um diplomata, o Paulo Roberto de Almeida, que deu uma aula incrível sobre a história da diplomacia nessa área das sanções econômicas. Então é isso. As lives que vocês estão fazendo são lives absolutamente diferenciadas. Vocês saíram daquelas 4 linhas das lives até enfadonhas. São lives muito bacanas. Vocês estão de parabéns. Jadel, colega nosso do MP do Santa Catarina, grande colega, presente, grande Jadel. Jadel. Você e para todos que estão aí, muita gente. Tem umas lives aí que a gente pode
cumprimentar todo mundo pelo nome, mas com 528 pessoas que você traz, Rogério, é difícil. Não, e sabe, e quando você vê esse tia, a Andréia Alves estava aqui também, Flávia, que está coordenando com a Andréia cursos lá no RC, mas quando você vê essa galera, você se sente em fase oral de concurso, né? Mas vamos lá. Aras, muitas pessoas querendo que nesta live comentemos o processo. Não dá para comentar isso nesta live. Então, nós vamos ficar nesse recorte indulto individual ao deputado Daniel Silveira. E eu acho que esse tema, Aras, é um tema que ele dialoga tranquilamente com o direito penal, com o direito processual penal, com o direito constitucional, com o direito administrativo, e por que não trazer para cá, e eu sei que você faz isso muito bem, o direito internacional. O direito comparado, não esqueça, eu acho não que esqueça isso do direito comparado, traz uma riqueza na riqueza. história aí, né? Pronto. Perfeito. E o direito comparado, sem dúvida alguma, que também é algo que você faz muito bem. Vamos lá. Rapidamente lembrando, o deputado federal Daniel Silveira foi condenado no Supremo semana que passou, já que domingo é o primeiro dia da semana, então semana passada, foi condenado a uma pena superior a 8 anos em regime fechado. No momento seguinte, o presidente da República acabou concedendo o que se chama de indulto individual ou graça. Vamos aqui lembrar que o indulto pode ser individual ou coletivo ou graça. Eu vou dizer o seguinte, Aras. Para mim, o áudio do Aras está muito bom. O áudio dele, para mim, está ótimo. Tem alguns dizendo que o áudio está ruim, mas está bom. Às vezes é a quantidade de pessoas ou até a conexão de quem está assistindo. Olha só, Aras, aí eu já vou te passar a palavra. Analisando a Constituição Federal, eu encontrei graça e indulto referidos em 2 dispositivos. A graça está trabalhada no artigo 5º, inciso romano 43, quando se proíbe anistia e graça para crimes hediondos equiparados. Aqui eu tenho graça e não tenho indulto. E aí eu tenho indulto no artigo 84, inciso 12, que fala que é prerrogativa do presidente da República conceder indulto e comutar penas. Então, veja, Aras, nós temos graça no artigo 5º, inciso romano 43, vedando-se esta renúncia estatal ao direito de punir ou a executar a punição já imposta para crimes hediondos equiparados, e o indulto, outra forma de renúncia estatal, no artigo 84, inciso 12, falando que é uma prerrogativa do presidente da República. Eu não encontrei em lugar nenhum. Por que eu estou te colocando isso, Aras? Porque surge uma outra voz dizendo que o Instituto da Graça não teria sido recepcionado pela Constituição de 88. Você tem alguma impressão sobre isso? E o fato de a Constituição ter referido somente em 2 momentos a esse sentido. Muito bem, Rogério. Ótimo tema para começarmos. Eu diria que não vejo nenhum espaço para que nós consideremos, seja o indulto, seja a graça, não recepcionados na Constituição. Você sabe muito bem, e quem nos acompanha também sabe, que a Constituição, em vários trechos do texto constitucional, não foi muito precisa no manejo dos conceitos jurídicos, né? Porque isso não se exige necessariamente de constituintes. Os constituintes não são necessariamente bacharéis em direito ou especialistas em direito, e essa redação, às vezes, ela fica prejudicada, mesmo quando é revisado o texto constitucional. Isso se vê exatamente nesse ponto que você traz, porque lá no artigo 5º nós temos a menção à graça e lá no artigo 84 a menção ao indulto. Então, a expressa menção à graça não deixa dúvida quanto à sua proibição em relação aos crimes hediondos e aos equiparados a hediondos, como a tortura, o tráfico de drogas e o terrorismo, que ela é, sim, prevista para as outras hipóteses em que não se trate
desses crimes. Essa vedação inicial já mostra que, dentre os direitos constitucionais do artigo 5º, está o direito de graça. E isso é importante porque já veríamos no direito de graça uma cláusula pétrea que não pode ser removida dali, salvo nesse limite instituído pelo Constituinte em 1988. E a doutrina, evidentemente, tem uma percepção de que esse instituto, quando chamado de indulto individual ou de indulto coletivo, eles podem receber o nome, quando indulto individual, receber o nome de graça. E isso é o que merece nossa percepção agora. Eu vejo que muita gente está reclamando de ruído, né? Ruído aí na minha transmissão. Faz o seguinte, para mim está ótimo. Aras, faz o seguinte, deixa eu te chamar outra vez, sem saída. Eu vou sair, deixa eu te chamar outra vez aqui, quer ver? Deixa eu te chamar. Eu te chamo novamente. Espera aí. Então, o Aras sai e eu já convido o Aras novamente. Espera aí, deixa eu chamar o Aras novamente. Deixa eu ver aqui, espera um pouquinho. E pronto, vamos lá. Calma que ele já entra. Deixa eu cumprimentar, enquanto o Aras entra, cumprimentar Guilherme Madeira, juiz de direito aqui em São Paulo. Trabalha com direito extrapenal e extraprocessual penal, mas é um dos grandes processualistas que nós temos. Grande juiz, grande processualista, livro ótimo e um querido amigo. E maratonista, corredor. Pois é. Grande cara. Eu vou fazer o seguinte, eu só vou desativar os comentários aqui. Peraí, antes de desativar os comentários, deixa eu perguntar, melhorou o áudio do Aras, gente? Melhorou o áudio do Aras? Vamos ver agora se estão me ouvindo bem aí. Me digam se melhorou. Para mim está ótimo. Renê chegando. Aí, ó, áudio ótimo agora sim. Pronto, ótimo. então vamos lá. Então, gente, se ficou bom, como nós já passamos de 600 pessoas, se todo mundo falar agora tá bom, aí top aqui já entendemos que melhorou. Agora. Ok, perfeito. Eu só complementar uma coisa, Rogério. É importante que a gente veja a graça com bons olhos, né? Sem entrar naquele aspecto individual do problema que nós vamos debater aqui. Mas a graça é um instituto que esteve presente também o indulto, esteve presente em todas as constituições brasileiras desde 1824. Né? Desde a primeira Constituição Imperial, a graça está aí e é um instituto de alcance bastante amplo, salvo com essas limitações constitucionais. E é importante que nós vejamos também que ela tem várias manifestações, assim, manifestações de um instituto pacificador. Inclusive, historicamente, se a gente olha para certos momentos de concessão de graça na Argentina, no Brasil, nos Estados Unidos, em países asiáticos ou países europeus, como um instituto pacificador, como um ato soberano de perdão, que tem até uma relação imediata com certas celebrações cristãs, e talvez tenha tempo de nós falarmos sobre isso. E, evidentemente, no nosso contexto, é uma causa extintiva de punibilidade que serve como limitador do poder punitivo estatal. E não é porque esta é polêmica, e evidentemente é polêmica, que nós devemos colocar a graça num patamar de um instituto odioso. Ao contrário, a graça deve ser vista também como indulto, como instrumento importante da política criminal do Estado, como meio de atenuar penas gravíssimas e às vezes injustas, como, por exemplo, acontece no caso de pena de morte. Então, muito comum nos países que admitem a pena de morte existir um instituto como a graça e como indulto. E também, evidentemente, aparece nesse debate, como nós já comentamos no início, como uma garantia constitucional. Ara, você tocou num assunto que eu achei muito interessante, né? Nós não podemos demonizar este instituto. Este instituto ele tem uma finalidade nobre. O que ele não pode ser, obviamente, aqui eu falo da graça, que é o indulto individual dirigido à pessoa certa e determinada, não podemos banalizar. Não esqueçamos que todos os anos nós temos o indulto coletivo, chamado indulto de Natal. E isso já faz parte da nossa tradição. Já faz parte da nossa tradição. Uma vez por ano se concede o indulto, e é que agora nós recebemos
surpresa, o indulto individual, dirigido à pessoa certa e determinada, que também tem previsão. Agora, a gente até vai falar a previsão infraconstitucional. Mas antes de falar da previsão infraconstitucional, algumas pessoas disseram o seguinte: o presidente da República não poderia ter concedido o indulto individual, que nós vamos chamar de graça aqui, porque ainda não tinha o trânsito em julgado. Gente, eu concordo que, tradicionalmente, deve-se aguardar o trânsito em julgado para se perdoar, para se renunciar ao poder de punir ou executar punição. Agora, os indultos coletivos que nós recebemos todos os anos, não sei se você viu, ele normalmente se contenta com trânsito em julgado para acusação, que também não aconteceu no caso do Daniel Silveira, salvo o melhor juízo. Mas eu não vejo aqui, então, Aras, já te passando a palavra, eu não vejo aqui o maior impedimento. Daqui a pouco eu vou chamar de erros, mas, por favor, entendam que erros sob o meu ponto de vista. Eu acho que tem dois equívocos importantes nesse ato do presidente da República. E aqui eu não vou julgá-lo, se ele é. Não, ninguém, aqui a discussão é jurídica. Agora, então eu não acho que esse trânsito em julgado seja o pecado capital, ou a ausência de trânsito em julgado seja o pecado capital. Você concorda, Aras, não? Eu concordo, Rogério, e examinando a configuração da graça e também do indulto, né? Não dá para separar aqui muito, porque os institutos eles são mais ou menos paralelos. No direito comparado, você vai encontrar exemplos na Argentina. Tem um caso julgado pela Suprema Corte Argentina, que é o caso Ibáñez, em que isso foi declarado expressamente. Inclusive, esse caso ele foi invocado pelo ex-presidente Menem, da Argentina, em 1989, para conceder um indulto extremamente polêmico, o indulto pelo decreto 1002 de 1989, foi concedido por Menem a integrantes das Forças Armadas Argentinas, generais, coronéis, que participaram da ditadura militar argentina durante os anos 70 e 80. Então foi extremamente polêmico esse caso, e na invocação, nas considerações para baixar esse decreto, Menem mencionou esse precedente, de fato, se refere à possibilidade de ampla concessão do indulto, independentemente do trânsito em julgado. Isso também se viu nos Estados Unidos. Eu vou lembrar aqui um caso que todos vocês conhecem, o caso Watergate. Né? Quem gosta de lavagem de dinheiro conhece o caso Watergate por outros caminhos, por causa do follow the money, né? Siga o dinheiro, uma das estratégias investigativas daquele momento. Mas, do ponto de vista do direito constitucional, ali também houve grandes controvérsias depois desse esquema, que é um esquema engendrado pelo então presidente Richard Nixon, de fazer uma escuta dentro do Partido Democrata em Washington. Isso provocou a renúncia de Nixon no começo dos anos 70. E o presidente que o sucedeu, Gerald Ford, no ano de 1974, logo na sequência da renúncia, resolveu conceder um indulto, um pardon, como eles dizem lá, a Nixon, especificamente a ele, então a graça, o que nós chamamos de graça, antes mesmo, veja só, Rogério, antes mesmo de que qualquer ação penal tenha sido iniciada contra ele. Né? E lembrando que nos Estados Unidos, se você lê o Federalista, né, os Federalist Papers, aqueles documentos fundantes da democracia americana, do Estado Federal norte-americano, no Federalist número 74, que foi assinado por Hamilton, esse documento ele é muito importante para a interpretação, especialmente de federações como a nossa. Né? Os constitucionalistas costumam invocar muito esses documentos do século XVIII para a interpretação do nosso direito. Por quê? Porque nós somos uma república federal exatamente como são os Estados Unidos. Então não tem como fugir, pelo menos, dessa inspiração de direito comparado. E você vai lembrar, e muita gente aqui vai lembrar, que o Brasil no começo chamava Estados Unidos do Brasil. Né? Em 1889 nós ganhamos esse nome e a nossa bandeira era muito parecida com a bandeira americana. Então essa influência é muito forte. E lá nesse documento, Hamilton diz
que o perdão, a graça individual é bastante ampla e só não poderia ser concedida para situações de impeachment, para aqueles casos em que pudesse uma autoridade federal dos Estados Unidos ser alvo de um processo de impeachment. Tá? E aí, então, temos dois exemplos já de nações que são federações, a Argentina e o Brasil, nas quais nós podemos nos inspirar. Mas se você quiser avançar um pouco mais e trazer o debate para o nosso ambiente, eu vou dizer a você que em 1934 foi a primeira referência que eu encontrei, o presidente Getúlio Vargas, por um decreto assinado em junho daquele ano, concedeu um indulto coletivo, não era graça, indulto coletivo, a uma série de brasileiros que fossem primários e que tivessem sido condenados por certos crimes. Aí ele cita lá o crime de lesão corporal, resistência, desacato, e crimes que não existem mais, o crime de capoeiragem, o crime de... que era crime, né? Praticar capoeira. Vejam só, eu que sou baiano, né? A tradição baiana, a capoeira. Pois é. O crime de capoeiragem era um delito do Código Penal de 1890. Então, esse decreto de 1934, ele indultava tanto pessoas condenadas por esses crimes, quanto pessoas que estivessem processadas por esses crimes. Então, é uma tradição, pelo menos secular, quase secular do Brasil, um decreto de 90 anos quase, que mostra que essa concepção de que não há nenhuma necessidade de que o indulto seja posterior à sentença condenatória existe. E eu digo mais, naquela ADI que você conhece bem, Rogério, a ADI que foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal em 2019, pouco tempo, né? Nem 3 anos ainda, relativa ao caso Temer, o Supremo Tribunal Federal também elaborou a sua posição com essa perspectiva de que o trânsito em julgado não é necessário, né? Não seria necessário. E para completar esse raciocínio, e eu já finalizo, lhe devolvo, se a gente olhar ali o artigo 107, nós sabemos, como já dissemos aí no começo, isso, 107 do Código Penal, que a anistia, a graça, o indulto são causas extintivas de punibilidade. E aquelas causas todas ali, elas podem acontecer antes do trânsito em julgado. Elas podem, inclusive, acontecer antes de proposta ação penal. Né? Muitas delas, você explica bem nos seus livros, pode acontecer antes da ação penal. A prescrição pode acontecer antes de ser proposta ação penal, pode acontecer depois de proposta ação penal, pode acontecer depois de julgada a ação penal. Olhem a lista e vejam se alguma daquelas causas foge a essa regra de tanto antes quanto depois. E eu diria que o indulto e a graça seguem o mesmo padrão. Eu até acho, e vou explicar agora, eu até acho que precisa de sentença condenatória. Eu não acho que é possível você conceder o indulto ou a graça, diferente da anistia, que você esquece o fato. O indulto e a graça, eu acho que pelo menos tem que ter a condenação. Daqui a pouco eu explico o porquê, mas concordo que dispensa o trânsito julgado. Olha só, Aras, onde eu quero chegar. O presidente da República, ao conceder o indulto, ele faz com que o seu ato seja antecedido de alguns considerandos. E o presidente da República, ele cita, faz menção ao artigo 734 do CPP. Aqui está, na minha opinião, o primeiro pecado do indulto. Não sou contra o indulto, não acho que é errado conceder indulto, não vou demonizar o indulto por questões de color político, nada disso. O indulto, estamos falando do indulto como instituto, independentemente do momento em que nós vivemos. Você trouxe aqui uma retrospectiva, direito comparado, casos de dentro e de fora do nosso país. Aliás, eu lembro, viu, Ara, assim nos Estados Unidos, que você mencionou, o presidente da República pode conceder indulto para ele mesmo. Interessante que ele mesmo pode conceder e indultar a ele mesmo. Você sabe que o ex-presidente Trump concedeu indulto a pessoas muito próximas politicamente dele, né? Bannon e ele avisou, e outras pessoas muito ligadas a ele. Né? E ele avisou que se ele fosse implicado criminalmente na invasão do Capitólio, ele iria conceder indulto antes dele deixar a presidência. Então, tem essa previsão. Mas eu não vou comparar, claro, o nosso sistema com o sistema norte-americano. Não é esse o nosso objetivo, mas é um detalhe importante. Agora, veja, o primeiro pecado que eu vejo é o seguinte, citar o artigo 734.
Eu gostaria aqui de falar algo que eu não estou vendo ninguém falar. Então, eu posso estar errado. Você me corrija, Aras. Mas o indulto, ele não podia ter sido concedido, ele não podia ter sido concedido de ofício. Ele tinha que ter... O indulto individual ou a graça, diferentemente do indulto coletivo, precisa de provocação. Aí você fala assim, não, olha o 734, vamos ler juntos. O 734 do CPP diz, a graça, ou seja, o indulto individual, que fique claro isso. Quando eu e o Aras falamos de graça, estamos falando de indulto individual. Quando falamos de indulto individual, estamos falando de graça, não estamos mencionando o indulto coletivo, que direciona os seus efeitos para pessoas incertas, indeterminadas, a depender do preenchimento de requisitos e condições. Bom, o 734 cuida do que nós estamos discutindo aqui. A graça poderá ser provocada por petição do condenado. Olha só, Aras, por que eu falo que tem que ter condenação? Pelo menos condenação, não precisa apresentar julgado. A graça poderá ser provocada por petição do condenado, de qualquer pessoa do povo, do Conselho Penitenciário, olha só a execução penal aqui falando alto, do Ministério Público, ressalvada, entretanto, ao presidente da República a faculdade de concedê-la espontaneamente. Pô, Rogério, tá aí. O presidente da República pode conceder espontaneamente. Calma. Esse dispositivo foi tacitamente revogado pelo artigo 188 da LEP. Foi revogado quase 5 décadas depois. E a LEP, Aras, no 188, copiou o 734, menos a ressalva. Então fez o quê? Diz que o indulto individual, não fala mais graça, o indulto individual poderá ser provocado por petição do condenado por iniciativa do MP, do Conselho Penitenciário ou da autoridade administrativa. Não ressalva mais a possibilidade de concessão espontânea pelo presidente da República. E você viu, Rogério, eu concordo inteiramente contigo, e alguém diz que onde está a autoridade administrativa aí poderia ser encaixado o presidente da República. Não vejo assim, porque a autoridade administrativa são aquelas mencionadas na LEP, né? Na própria Lei das Execuções Penais. E veja, seria muito esquisito você colocar o presidente da República, que é o titular desse indulto, dentro de uma arquitetura do dispositivo, no final, como autoridade administrativa, falasse presidente da República, chefe do Poder Executivo Federal. Não é nem a maneira como se dirige a pessoa do presidente da República numa lei ordinária. E ainda mais cuidando de uma prerrogativa exclusiva dele. Eu concordo com você. Eu não acho que essa autoridade administrativa seja o presidente da República. Longe disso. Essa autoridade administrativa pode ser quem? Pode ser um secretário de administração penitenciária. Pode ser o diretor do estabelecimento prisional. Não o presidente da República. Concordo com você. Então, aqui, Aras, eu vejo um pecado. O presidente da República não poderia ter agido. Eu concordo contigo, mas é uma daquelas questões, né? Como primeiro ponto, se esse debate sobre se o momento foi adequado, se o momento antes do trânsito em julgado foi adequado, e a forma como teria sido feita ex abrupto, assim, logo depois da decisão do Supremo, sem que ninguém peça, pelo menos é o que parece, né? A gente não tem essa informação se ninguém realmente pediu. Mas concordo com você, eu posso estar errado. Eu também acho que ninguém pediu. Eu concordo contigo, eu também acho que ninguém pediu. Então, mas seriam situações que não seriam impeditivo da renovação do benefício. Né? Por isso então, que eu chamei de pecado e não pecado capital, porque isso aqui cabe a remissão. Né? Pecadinho. Mas eu acho que tem problemas mais sérios aí que eu acho que a gente precisa debater. Exato. Ainda, né? Eu vou até chegar nesse problema. Ó, pessoal que nos assiste, estamos aqui chegando a 800 pessoas. Se vocês têm essa informação de que houve pedido do interessado, então esqueçam esse pecado. Eu procurei em tudo quanto é lugar, não achei, nem na manifestação do presidente ele faz referência à eventual provocação. Agora, veja só. E aí eu vou chegar num ponto que talvez você... Pessoal, nós não combinamos a live, viu? Pode haver divergência, que não vai gerar sequela. Então, pode ser que eu agora vá entrar onde você quer se debruçar, Aras. Ó, por que depende de provocação? Porque o presidente da República, no caso do indulto individual ou da graça, ele tem que se sentir sensibilizado com os argumentos do interessado.
E olha o que eu vou falar, que é uma questão que não é uma questão cartesiana. Olha só, porque, em regra, quando se concede a graça ou indulto individual, o presidente da República entende que aquela pena não é necessária. Ou é excessiva, ou não é mais necessária por conta do evidente arrependimento do criminoso, e por aí vai. Em Ou a nenhum saúde do momento... indivíduo, né? A saúde do indivíduo pode ser um elemento. Perfeito, perfeito. O indulto individual humanitário, perfeito. Agora, veja, mas em nenhum momento o presidente da República, quando concede o indulto, ele questiona a tipicidade, a ilicitude, a culpabilidade, prova da materialidade, prova da autoria, ou mesmo a justiça da decisão condenatória, não estou falando da pena. Então, o que não pode acontecer é a graça ser concedida fora desse ambiente de clemência, razões sociais, religiosas, humanitárias, para ser uma afronta a uma decisão judicial. Isso me chama a atenção. A graça... Oi, pode falar. Posso fazer uma parte? Concordo com o que você está dizendo, e se for assim, se não seguir esse parâmetro, a gente não teria um decreto de indulto, a gente teria um decreto de insulto ao tribunal. Porra, não precisa nem achar que é a parte, a palavra já está com você. Eu já terminei meu raciocínio. Que eu acho que aqui pode estar o segundo pecado. O segundo pecado, nos considerando, você percebe que o indulto foi concedido como uma resposta a uma decisão que se imagina absolutamente injusta, arbitrária, etc. Então, você acaba tirando o holofote da pessoa do indultado para servir de afronta a uma decisão, ou não. E aqui, Pois gente, pelo amor de Deus, sem color político. Isso nos remete, Rogério, a gente não tem como fugir, porque o direito é uma manifestação política do Estado, né? Tudo que é direito é política também, mas não política partidária. Eu acho que isso que tem que ficar claro. Sem a gente está discutindo politicagem. aqui política partidária. Não devemos e nós nem podemos, né? Você é membro do Ministério Público, eu também sou, então não devemos e não podemos. Mas discutir esse tema é também uma discussão sobre polis, né? Sobre a organização do Estado, sobre como deve funcionar o Estado, sobre os parâmetros da atividade presidencial, sobre a democracia e, como você disse no início, sobre direito constitucional, sobre o que nós vemos como relevante na manutenção da estabilidade democrática, do funcionamento adequado das instituições, no exercício dos poderes, no livre exercício dos poderes, tudo isso está embutido. E eu concordo contigo, eu diria também que o momento logo após, né, e aí é que está o meu incômodo em relação ao decreto, o primeiro pecado do decreto para mim é ter sido proferido antes que o cadáver esfriasse. Né? Naquele calor político, então o presidente ele adotou uma postura de reagir a uma decisão do Supremo Tribunal Federal e não ao de agir de forma clemente, misericordiosa ou para corrigir uma injustiça absoluta. Né? O que poderia ser feito uma semana depois, 10 dias depois, poderia ter sido feito, Rogério, eu gostaria de citar isso, porque a história do Brasil sempre está ligada a esses momentos, essas coisas religiosas, né? E eu me lembro quando eu era criança, eu sou de Salvador, né? Quando eu era criança, eu morava num bairro onde tinha muitas manifestações católicas, do catolicismo, que é muito forte na Bahia, como também são as religiões africanas. E tinha a festa do Divino, que acontece, acho que, se não me engano, no dia de Pentecostes, que esse ano cai no dia 5 de junho, né? Pentecostes, 50 dias. 50 dias depois do domingo de Páscoa. Você sabe quando é o domingo de Páscoa e conta 50 dias, aí vem o domingo de Pentecostes. Vai ter gente querendo saber se computa o dia do início, exclui o dia do fim. Boa. Aí eu não sei porque isso é direito hebraico. Isso é direito hebraico, eu não sei. Aí então, muito boa. Aí então, conta os 50 dias. Aí você chega nesse dia de Pentecostes e acontece essa festa. E eu me lembro quando eu era criança que era um garotinho que era nomeado embaixador da festa. E se simbolizava ali um momento de perdão dos condenados. Porque essa festa é uma festa que vem do século XIV em Portugal.
e veio para o Brasil com os primeiros portugueses que vieram para cá no século XVI, né? E é muito comum em estados como Goiás, aqui, lá na Bahia também é muito comum. E um momento importante é exatamente esse, do perdão do condenado. E o perdão do condenado aparece ligado às celebrações. Tanto que a gente chama o indulto de... Diga aí, Rogério. O indulto natalino. Natalino. Né? Não tem nada a ver com o Natal, mas por essa ligação do brasileiro com a religião, com as religiões cristãs. Então, o indulto natalino, que não precisa ser no Natal. E até é bom lembrar que a gente teve na história alguns momentos curiosos em que os indultos foram concedidos, os indultos coletivos. A inauguração de Brasília, JK deu um indulto na inauguração de Brasília, então tinha um evento. A inauguração de Brasília, ele disse assim, vamos dar a todos os brasileiros que estão presos e que atendem aqueles requisitos o direito de participar desse momento cívico, a inauguração de Brasília, 21 de abril agora, 21 de abril de 1960. Procurem lá o decreto, vocês vão ver. Está escrito isso no decreto. Comemorar Brasília. Importante. Aí José Sarney, em 88, fez um decreto para valer no dia 13 de maio de 1888 para 1988, para celebrar o fim da escravidão, pelo menos o fim formal da escravidão no Brasil, né? Problema sério que nós temos no nosso país aí no racismo institucional. Muito bem. Aí se coloca isso normalmente no dia da independência ou então no final do ano ligando ao Natal. O momento que o presidente da República escolheu foi péssimo, porque parece exatamente um insulto à corte. Não deixou nem o tribunal acabar o julgamento e já iniciou uma reação que poderia ter sido uma reação posterior, lá, quem sabe, no dia de Pentecostes, o dia 5 de junho de 2022, ou no Natal, ou quando fosse mais prudente politicamente fazer isso. Pareceu realmente uma ideia de confronto. Pode não ter sido, mas pareceu uma ideia de confronto em relação ao tribunal e vai de encontro àquilo que você disse há pouco, a questão do trânsito em julgado. Não esperou o trânsito em julgado. Se tivesse sido mais reflexivo nessa concessão do indulto, e aqui eu não estou questionando se poderia, se não poderia, o presidente pode fazer isso, né, conceder o indulto, a graça, inclusive, mas o momento não foi adequado nessa perspectiva, nessa moldura aí. Uma questão de estratégia. Acho interessante isso que você está falando. Tem gente dizendo que a estratégia foi conceder no dia de Tiradentes. Algumas pessoas pode ter sido. Algumas pessoas fizeram esse paralelo. Comparar esse réu com Tiradentes não dá, né? Pois é, não dá. Pois é. Tiradentes é um herói da República. Tiradentes é um herói da pátria. Um herói da pátria, e não é o caso de um herói, né? E nem Tiradentes. Vejam só. O Aras, um detalhe, porque eu também li muitas pessoas. Você não pode esquecer, né? Isso é importante, isso é um dado, isso é fato, e não tem nada, não tem um juízo de valor. Mas chama a atenção esse flerte com o indulto individual nos últimos anos. Isso começa a aparecer de maneira mais evidente no nosso dia a dia, é que agora eclodiu um caso. Foi o que você falou, ele poderia assim agir e agiu, tudo bem, com algumas questões estratégicas que nós questionamos. Mas não esqueçamos que na eleição de 2018, né? Não tô errando aqui. Na eleição de 2018, em programas de entrevistas e de sabatinas por jornalistas, a chapa do presidente Haddad, porque eu me refiro à vice na época, ela falou do então candidato a presidente, a Manuela Dávila. Ela disse no Roda Viva: se nós formos eleitos, vamos conceder indulto ao presidente Lula. Então, vejam, não é algo que você falou, isso aí faz... Não, isso é uma coisa que já existe e já tinha esse flerte. Eu lembro direitinho, Roda Viva, e a chapa do Haddad dizendo que se ganhasse, iria conceder o indulto individual à graça. Então, veja, é um instituto que existe, o que nós não podemos é banalizá-lo.
Posso E aí comentar uma coisa sobre isso, pode, Rogério? por favor. Veja só, eu fiz até um fio no Twitter sobre isso. O que a gente está discutindo aqui, na verdade, é o seguinte: se esse poder discricionário do presidente, ele é ilimitado. Que é ilimitado, ele não é. Isso nós já sabemos. Por quê? É um poder discricionário? É um poder discricionário do presidente, um poder supremo. Inclusive, quando você lê os precedentes internacionais e também documentos como o Federalista, você vê ali que o presidente é colocado como o primeiro magistrado da nação. Inclusive, se usa essa expressão, primeiro magistrado da nação. E que nós devemos nos acostumar que faz parte do sistema de justiça o papel do presidente como último magistrado, que pode perdoar qualquer condenação, desde que a Constituição não proíba, qualquer condenação proferida pelo Poder Judiciário. Isto é um fato. Agora, esse poder é um poder incontrastável, é um poder insindicável, aí já são outras questões. Porque a própria Constituição tem suas limitações expressas, e a gente já falou disso logo no início, você mesmo trouxe esse ponto, dos crimes hediondos e equiparados a hediondos. Então, é uma lista que pode ser, inclusive, como você bem sabe, Rogério, acrescida pelo legislador ordinário. A lista dos crimes hediondos. Então, a proibição da graça, o campo da graça, ela pode ser restringido pelo legislador ordinário, uma vez que a Constituição diz que os crimes hediondos serão listados em lei. A Lei 8.072, ao longo desses 32 anos, né? 32 anos de vigência, foi muitas vezes ampliada, né? Com novos incisos, inclusive agora, com a alteração dos últimos anos agora. Né? Muito bem, então isso é um fato. Agora, nós precisamos perceber se o presidente da República ele cumpre os deveres constitucionais do cargo na medida em que ele, por exemplo, tente agraciar alguém que seja autor de crime hediondo. Não. Aí o Supremo pode dizer, você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Agora, um segundo aspecto, o presidente da República poderia agraciar quem atentasse, para a coisa ficar bem clara, contra a integridade territorial do país ou contra o Estado Democrático de Direito diretamente. Você tem um livro sobre isso, você pode falar melhor do que eu. Seria compatível com o modelo constitucional uma autorização do presidente para liberar da cadeia alguém que tenha, por exemplo, cometido crime contra a humanidade? Não está na lista. Não está na lista. Não é crime hediondo. Mas deveria ser, né? Crime contra a humanidade deveria ser crime hediondo. Por que não é? Porque a gente não tem ainda uma lei de crimes contra a humanidade. Aparece lá, o genocídio, né? O genocídio aparece entre os crimes hediondos. Mas, assim, daqueles crimes que estão no Estatuto do Tribunal Penal Internacional, nós só temos o crime de genocídio. E ele está entre aqueles que não podem ser alcançados pelo indulto e pela graça. A gente poderia dizer que outros crimes contra a humanidade ou crimes de jus cogens são inalcançáveis pelo indulto? Eu acho que sim. E se você me permitir, depois eu lhe devolvo a palavra agora para não falar muito, a gente comenta o caso Fujimori. O caso Fujimori é um caso interessante. Não, eu só vou fazer um comentário e já te devolvo. Até para externar uma posição que você já conhece, essa minha posição, você dela discorda e com argumentos muito interessantes. Nós temos aqui uma divergência. Mas quem tem livro é você, eu não tenho livro. Quem tem livro é você que é o doutrinador. Não, mas veja só, opinador. Não, mas nós já fizemos um debate sobre isso, e eu fiz um debate também outro dia com o Luiz Carlos, e quem discorda de mim tem argumentos muito interessantes, e respeito todos, fizemos direito, não fizemos matemática, mas por isso que eu bato na tecla, eu e o Ricardo Silvares, que você conhece bem, que esses crimes contra o Estado Democrático de Direito não têm que ser considerados crimes políticos. Fica mais tragável o indulto se você entender como um crime político do que se você falar isso aqui não é crime político. Isso é um crime contra o Estado Democrático de Direito, e um crime contra o Estado Democrático de Direito não merece essa benesse que busca preservar a harmonia entre poderes. É absolutamente... É a mesma coisa que você conceder saída temporária para Suzane Richthofen comemorar o Dia das Mães. Sabe, é uma coisa absurda. Esse é um ponto muito bom, Rogério. E aí a gente teria que fazer essa distinção entre limites expressos, esse todos nós conhecemos, e limites implícitos.
E também pensar na questão da legalidade penal estrita, né? Porque se a gente está diante de um instituto que é de natureza penal, né? Na verdade, tirar o direito punitivo, capacidade do Estado de punir, se nós poderíamos ter interpretações ampliativas aqui nesse campo, né? De todo modo, tem doutrina sobre isso, sobre, mesmo quando não previsto na legislação interna do país, ou mesmo na lei fundamental, de vedações à graça e ao indulto quando digam respeito a crimes contra a humanidade. Crimes que poderiam levar a sanções, responsabilização internacional do Estado. E aí, já que você me devolveu a palavra, eu vou mencionar aqui rapidamente o caso Fujimori. Não estou dizendo, nem pretendo dizer que o deputado em questão cometeu crime contra a humanidade. O que a gente está discutindo são os contornos do Instituto. Tá? Os limites. Se tem limite, não tem limite. E com isso eu quero mostrar que há limites implícitos, o que pode ser estendido para outras situações, fazendo a ressalva aqui, falando agora como advogado do diabo, fazendo a ressalva de que estamos tratando de um instituto que, para mim, tem índole penal, constitucional penal, e que deve ser visto também por esse critério liberal, né, esse critério do liberalismo, de legalidade. Né? Legalidade penal estrita. Né? Ok, feita essa introdução, eu diria que casos como o caso de Fujimori, para quem não sabe que caso eu vou mencionar, o caso do presidente peruano Alberto Fujimori, que... Atualíssimo, né? Atualíssimo. Isso, atualíssimo. Ele cometeu, embora os crimes que ele cometeu tenham sido dos anos 90, o caso é atualíssimo, está se desenrolando ainda em 2022. Então, em 1992, ele deu um autogolpe. Era um ditador, um presidente eleito, que se tornou um ditador. Né? Deu um autogolpe, ele derrubou, fechou o Congresso e se tornou presidente com mão de ferro no Peru. E nesse contexto, pouco antes desse autogolpe de 92, em 91, aconteceu no governo dele um massacre numa localidade em Lima chamada Barrios Altos. E logo depois aconteceu uma série de crimes e sequestros numa universidade chamada La Cantuta. Esses dois nomes, eles entraram para a história do direito internacional de direitos humanos. O caso Barrios Altos, bairros altos em português, e o caso La Cantuta. Foram julgados pela Corte Interamericana, 2006, 2007, por aí, não lembro os anos, mas no início já do século XXI, casos da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eu sei que vocês estudam isso, peço seus alunos aí, Rogério, 700 pessoas assistindo, e é importante dar uma olhada nesses casos lá no site da Corte Interamericana. O que é que aconteceu lá? Tinha um presidente, isso chamou a atenção para o nosso caso aqui, tinha um presidente chamado Pedro Pablo Kuczynski, que foi presidente do Peru, se envolveu em casos de corrupção, e ele, para evitar o impeachment, no final do ano de 2017, ele já estava numa situação pré-impeachment, ele fez um ajuste político com o Fujimorismo, que eram os apoiadores do presidente Fujimori, que tem filhos na política. Né? Foi presidente e continua está preso no Peru, mas tem filhos que estão na política. E aí esse ajuste político, segundo os analistas peruanos, serviria para evitar o impeachment de PPK, que ele é conhecido como PPK. Muito bem, esse presidente peruano escapou do impeachment por poucos votos e logo depois ele deu o indulto, a graça, que nós chamamos de graça, a Fujimori. Isso gerou uma reação judicial, vejam só, dá indulto àquele que foi condenado por crimes contra a humanidade. E aquele sujeito que foi responsável por dois casos, nos quais o Estado peruano foi condenado pela Corte Interamericana em São José, na Costa Rica. O que é que acontece na sequência? Questionamentos judiciais contra esse ato, e aí, porque a motivação dele teria sido não a declarada, mas uma motivação com uma falsa motivação do ato administrativo. Você disse no início que isso aqui também é um debate, talvez não nosso, né, sobre direito administrativo, né, e de fato Um total desvio de finalidade. Isso. E aí o que é que acontece? A corte, os tribunais peruanos dizem, cancelaram o indulto. Dois tribunais, se não me engano, dois órgãos judiciários peruanos cancelaram esse indulto. Ele recorre em habeas corpus, na verdade, impetrou um habeas corpus
na Suprema Corte do Peru, o Tribunal Constitucional do Peru, e o Tribunal Constitucional do Peru concedeu a ordem a ele, mandando o governo peruano validar o indulto. Isso criou uma controvérsia quanto ao cumprimento da sentença, das duas sentenças interamericanas, contra o Peru, porque o tribunal lá em Lima disse assim, peraí, existem os deveres de investigar, processar e punir crimes contra a humanidade, crimes graves. Vocês cumpriram o dever de investigar, vocês cumpriram o dever de processar, vocês cumpriram o dever de punir, mas não todo. Porque o dever de punir envolve não só o julgamento, como a execução penal. A execução penal. Então, peraí, deram uma medida cautelar e agora, no começo desse mês, agora dia 8, dia 6, primeira semana de abril de 2022, a Corte Interamericana de Direitos Humanos disse, supervisionando o cumprimento da sentença, disse que o Tribunal Constitucional peruano e as autoridades peruanas olhem só, não deveriam cumprir a decisão do Tribunal Constitucional. Então, por quê? Porque conforme o direito internacional, conforme o que se vê nos tratados internacionais, conforme o que se vê no direito comparado, esse tipo de criminalidade não pode ser anistiado, não pode ser nem anistiado por lei do Congresso, não pode ser agraciado e não pode ser alvo de indulto. E aí eu volto para o caso que eu acabei não comentando, o caso Batiste, porque você mencionou a intenção da campanha do ex-candidato Haddad de anistiar eventualmente o presidente Lula, agraciar, que estava na época preso, agraciar o presidente Lula, que na época estava preso. Eu lembro que, quando nós discutimos o tema da discricionariedade, nós não estamos só discutindo em relação ao poder punitivo do Estado. É disso que a gente está falando, né? Discricionariedade do presidente em relação ao poder punitivo do Estado, que vem por meio de graça, vem por meio de indulto, vem por meio de manifestações no campo extradicional, que você sabe que é um campo que eu gosto muito. Então, eu não poderia deixar de mencionar, já que você trouxe isso ao debate, o caso Cesare Battisti. Porque ali nós tínhamos, olha o que nós tínhamos ali. Nós tínhamos uma pessoa que, durante os anos tumultuados, os anos 70 italianos, né, ele foi responsável por 4 homicídios e foi condenado pelas instâncias italianas, judiciárias, por esses 4 homicídios. E recorreu a tribunais de outros países, fugiu para a França, perdeu, tentou recorrer à Corte Europeia de Direitos Humanos, perdeu, veio parar no Brasil. Veio parar no Brasil e o Supremo Tribunal Federal disse, pode extraditar. Pode extraditar porque não se trata de crime político, você estudou o caso. Não se trata de crime político, é um caso de homicídio no contexto de terrorismo. Né? Ele tinha uma organização, ele participava de uma organização chamada PAC, Proletários Armados contra o Comunismo, se não me engano. E o Supremo autorizou a extradição. O que é que o presidente Lula fez em 2010? Eu tenho um texto no meu blog sobre isso, blog do Vlad, né? Vocês procuram que vocês vão achar o texto. O presidente Lula, com base em um parecer da AGU, um parecer de 65 páginas, bem robusto, disse que não ia entregar Cesare Battisti para a Itália. Poder discricionário do presidente. O que é que o governo italiano faz no pedido extradicional? Vem uma petição avulsa da Itália na extradição de Battisti, pedindo que o Supremo não permitisse aquilo. O que é que o Supremo diz? O Supremo diz, não, isso é poder do presidente. Isso é poder do presidente. Então, para mim é a mesma coisa. Eu vi gente aí dizendo que esse exemplo não cabia, porque seria comparar coisas diferentes. Na verdade, é a mesma coisa. Porque você está comparando a discricionariedade que existe no indulto e existe nesse caso. Exatamente. A discricionariedade do presidente para interferir em quê? Em uma decisão definitiva de um tribunal. No primeiro caso, no nosso tribunal. No segundo caso, no tribunal de uma nação estrangeira mais amiga com a qual nós temos tratados de cooperação. Então, é um regime jurídico entremeado, um regime jurídico que é coordenado e, portanto, a discricionariedade também importa aqui. E a mesma discricionariedade que apareceu na decisão do Supremo Tribunal Federal em relação ao decreto do presidente Temer. Eu achei o exemplo não só pertinente, como bastante didático, porque todo mundo conhece o caso e basta você ver toda essa sequência, você vai entender aonde está a discricionariedade do presidente da República. Vlad,
para não tomar todo o teu domingo, tem um ponto só que eu queria encerrar aqui, que é uma divagação minha. Por que o Supremo determinou a perda do mandato do deputado Daniel Silveira? Determinou porque o Supremo ele acabou ficando com uma orientação que já está pacificada na corte. Se a condenação do parlamentar não tornar incompatível o exercício da função ou do mandato, então quem vai decidir se perde ou não perde é a casa respectiva, a casa de leis respectiva. Agora, se a condenação por si só é incompatível com o exercício do mandato, por exemplo, regime fechado, aí não precisa da deliberação da casa, o Supremo já determina este efeito da condenação. E foi o que aconteceu, chegou-se numa pena de tal monta, o quantum da pena ultrapassou 8 anos, regime fechado, o Supremo determinou a perda do mandato. Bom, esse é um introito, Vladimir. Por quê? Porque agora nós sabemos que o indulto ele extingue o efeito primário da condenação, que é o cumprimento da pena, mas não extingue os efeitos secundários. Então, o deputado Daniel Silveira está inelegível na próxima eleição. Isso agora, na minha opinião, com certeza. Isso, com na certeza. minha opinião, com certeza. Sem dúvida. Mas olha onde eu quero chegar. Eu quero chegar aqui. Ó. Mas e a perda do mandato? Será que não precisa de deliberação da casa? Por quê? Porque, em tese, aquela pena que era incompatível com o mandato, ela não será cumprida. Então, se ela não será cumprida, ele pode exercer o mandato. Então, perde força essa perda do mandato e tem que ser deliberada pela casa. Então, eu vejo o Congresso, o presidente do Congresso, o presidente da Câmara, dos Deputados, Lira, dizendo que vai questionar no Supremo, que é a Câmara dos Deputados que tem que decidir, e vem um indulto dizendo, olha, não vai ter pena privativa de liberdade para cumprir, que era o fundamento para que esta perda não fosse deliberada na Câmara. Não sei se eu fui confuso. Não, não foi confuso, não. Deu para entender perfeitamente. Eu tenho certeza que os 714 pessoas que estão vendo entenderam perfeitamente. E eu concordo contigo. Isso aqui é por tua causa, viu? Isso aqui você pode ter certeza. Rogério, é por sua causa, com certeza. Esse tema, você sabe, é um tema muito interessante e a culpa da confusão não é sua nem minha, a culpa é do Supremo. O Supremo já foi e já voltou nesse tema. Né? O Supremo já impôs 3 vezes a perda do mandato, e já voltou para trás e diz que não, que é a Câmara. Agora tem que decidir um caso como esse, e você sabe que tem uma expressão muito interessante que vem dos Estados Unidos também, que os casos difíceis, eles produzem um direito ruim, uma solução jurídica ruim. Então agora nessa confusão vamos ter que, nessa instabilidade, nesse conflito, nesses ataques à Suprema Corte, no momento em que a Suprema Corte está sendo atacada, e isso não é admissível, Uma coisa é nós criticarmos as decisões. Você já criticou, eu já critiquei. Critiquei, inclusive, o Supremo quando instalou o inquérito lá, aquele inquérito do fim do mundo, aí em 2019, quem quiser procurem ter um texto meu criticando o Supremo por isso, porque eu acho que não cabia aquele inquérito. Esse inquérito contribuiu para colocar o Supremo no meio do embate político. Isso não é bom. O Supremo tem que ficar equidistante dessas questões políticas entre as discussões do Congresso com o presidente da República. Então, o fato não é criticar o Supremo. Todo mundo pode criticar o Supremo, decisão judicial se cumpre, se recorre e se critica. Né? E se critica também. Nós podemos criticar decisões tranquilamente, porque isso aqui é uma democracia. O problema é incitar violência contra ministros do Supremo, incitar violência contra juízes, incitar, não estou dizendo que o deputado fez isso, incitar atividades terroristas ou incitar a morte de alguém. Isso não é admissível e não é acobertado por liberdade de expressão nem por outra liberdade qualquer. Claro que temos aí diante de nós um tema constitucional relevante, que é o tema da liberdade parlamentar, a imunidade parlamentar, mas esta liberdade como qualquer outra, esta imunidade como qualquer outra, nenhuma delas é absoluta. Então não se pode tolerar
que haja incitação de violência contra a corte ou contra ministros da corte, ou que se sugira isso, ou que se instigue isso, ou que alguém venha fazer isso. Isso eu acho que não há controvérsia quanto a esse ponto. O que me chama a atenção é que, no ponto específico que você traz, esse vai e vem é um vai e vem deletério. Já mostra a instabilidade do posicionamento da corte, como, aliás, se viu naquele tema do duplo grau. O tema do duplo grau também foi assim. Até 2009 era uma coisa, em 2009 mudou para o outro lado, em 2016 mudou para o outro lado, em 2019 mudou de novo para o outro lado. E quem sabe se não vai mudar de novo. Então, essa instabilidade de certos julgados do Supremo Tribunal Federal é também deletério para a operação do sistema, para a operação do Ministério Público, para a operação dos advogados, para a operação das atividades da Defensoria, da Polícia e, obviamente, das estruturas estamentais do Poder Judiciário. E, claro, para o cidadão que quer segurança jurídica. Mas nada disso eliminará, nenhuma observação dessa eliminará o problema que está posto. O Supremo deverá decidir, a partir dessa provocação feita pelo presidente da Câmara, Lira, quem é que tem a última palavra nesse aspecto, se o tribunal, se eles. E quanto à inelegibilidade, Rogério, já que você tocou no ponto, eu não teria dúvida quanto a ela. Né? Nós podemos ter dúvida quanto à inelegibilidade em relação ao artigo 15, inciso 1º, né? Do ponto de vista da suspensão dos direitos políticos. Artigo 15, inciso 3º, desculpe. Inciso 3. Da Constituição Federal. Suspensão de direitos políticos após o trânsito em julgado da condenação. Efeito extrapenal. Se transitar em julgado essa condenação, a gente poderia até discutir se vale e se não vale. Agora, a inelegibilidade, não tenho dúvida de que ela está preservada. Ou seja, a inelegibilidade ocorrerá assim que ele tentar se candidatar a deputado ou senador por partido que seja, no TSE ou no TRE, no momento oportuno. Agora, o ponto que você traz realmente é um ponto duvidoso. Quem vai decidir isso é o Supremo nessa confusão toda em que nós já estamos embutidos. Tá? Perfeito, muito legal. Aras, eu acho que foi uma live bacana. Você me permite só mais uma coisa? Claro, claro. Veja só, nós não podemos esquecer que o Supremo, aí, nesse caso da ADI 5874, que a gente nem mencionou o número, né, mas é 5874. Essa ADI, o Supremo deixou a porta aberta para fazer a revisão de indulto e, claro, também de graça. Né? Deixou a porta aberta. Então, já tem o ADPF lá no Supremo Tribunal Federal. Então, nós veremos cenas dos próximos capítulos. O que nós esperamos, eu espero sinceramente, é que, de um lado, esta graça não sirva de estímulo para que outras pessoas se engracem para atacar as instituições. Né? Para criticar, todo mundo pode. Mas para praticar violência contra as instituições ou incitá-la, não. Então, que ninguém se engrace a isso. Né? Número 2, que os envolvidos, no caso o presidente da República e o Supremo Tribunal Federal também, tenham sabedoria e discernimento, seguindo assim, já que a gente está num confronto quase bélico, né? A gente tem que evocar o filósofo da guerra, que é Sun Tzu. E ele dizia que um bom general, no campo de batalha, ele age sempre com prudência. Né? Com prudência. Então, não sou eu que estou dizendo, Sun Tzu disse isso há 2000 anos, isso 500 anos antes de Cristo, ele já ensinava isso na arte da guerra. Agir com prudência é extremamente importante. Eu diria também que os envolvidos, no caso os ministros, tenham a religião que tiverem, o presidente tem a religião que tiver, eles devem se inspirar, já que muito se fala em religião no Brasil, mas ninguém segue, né, religião nenhuma, na verdade segue os próprios interesses muitas vezes, devem se inspirar no que está naquele livro, o primeiro livro de Reis. Eu não sou evangélico, eu não sou pentecostal, e já deixo claro que eu não sou candidato a ministro do Supremo, nem candidato a nada, certo? Eu só quero dizer uma coisa que eu acho bonita, eu acho uma coisa que... Porque a Bíblia, né, a Bíblia é um livro muito bonito. Tem coisas terríveis, mas é um livro muito bonito. E eu não sou evangélico, mas eu gostaria de dizer isso quanto ao primeiro livro de Reis, porque a gente está no momento, né? Acabou a Páscoa agora, eu já falei de Pentecostes, estamos falando de perdão. E perdão é uma coisa que nos lembra sempre a religião e lembra bons propósitos. Quem é perdoado tem que agir de acordo com os propósitos de quem o perdoou. O indivíduo não é perdoado para voltar a delinquir. O indivíduo é perdoado para entrar
naquele campo da sociedade em que as coisas andam bem, o relacionamento, a pacificação possa se produzir. E o que eu queria dizer sobre reis é que teve um momento ali na história de Israel em que o rei Salomão, já rei, né, recebe essa incumbência de se tornar rei, e ele pede a Deus não riquezas e glória, o que ele pede a Deus é sabedoria. Então espero que todos possam pedir sabedoria, como pediu Salomão, para termos uma decisão do Supremo Tribunal Federal que seja também salomônica em todos os seus aspectos processuais e de mérito nesse julgamento que virá, espero que ainda este ano. Uma decisão suprema. E lembrando que aquele que é perdoado porque demonstra sincero e honesto arrependimento. Isso eu não tenho visto. Bom, mas vamos lá. Aras, muitíssimo obrigado. Foi uma live, eu adorei, aprendi muito, como sempre aprendo. Eu gosto muito de debater com você, querido amigo. Poxa, e ó, infelizmente a gente precisa que aconteça isso para a gente debater os temas. Eu queria estar debatendo com você o que vai cair em concurso, mas as últimas lives nossas têm sido para debater temas que infelizmente nos causam espécie e também preocupação. Obrigado, viu, Aras? Obrigado a todos que assistiram e até a próxima live, se Deus quiser, com um tema mais palpável. Um abraço. Um abraço a todos. Boa noite.